Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre álgebra e análise no âmbito dos números complexos. Então, agora vamos considerar, fazer algumas importantes observações. Primeiro, de que a validade, vamos mostrar novamente as equações de Cauchy-Riemann, aqui detalhadamente. Aqui, primeira observação. Vamos mostrar as equações de Cauchy-Riemann. Então, delta U, delta X é igual a delta V, delta Y. Certo? Essa é a primeira equação. A segunda equação de Cauchy-Riemann é de que delta U, delta Y é igual a menos 1 multiplicado por delta V, delta X. Pois bem, essas são as equações de Cauchy-Riemann. E então vamos fazer a seguinte observação. Com base no teorema ou na afirmação apresentada na aula imediatamente anterior a essa. Então, essas equações de Cauchy-Riemann elas configuram-se vamos utilizar outra cor aqui. Essas equações de Cauchy-Riemann configuram-se como condição necessária porém não suficiente para que não suficientes para que f de z igual a u de x e y mais i de v de x e y seja derivável em um ponto z do espaço dos números complexos. Muito bem, então nós vamos apresentar agora qual é o conjunto de condições que então formarão uma única condição necessária e suficiente para que a função f de z seja derivável em um ponto z e adicionalmente seja analítica em uma determinada região em torno desse ponto z. Certo? Então aqui vamos escrever assim. Então vamos escrever condição necessária
e suficiente para que f de z igual a u de x e y mais iv de x e y seja derivável em um ponto P, um ponto Z igual a x mais y, e analítica em uma região R maiúsculo contida no espaço dos números complexos, sendo que Z pertence a essa região R. Muito bem. Então, quais são as condições, né? Então, nós vamos escrever aqui cuidadosamente. São duas condições. Condição 1. Validade das equações de Cauchy-Riemann. Ou, em outras palavras, vamos escrever que f de z igual a u de xy mais iv de xy satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. E condição 2. As derivadas parciais, a derivada parcial de u em relação a x, a derivada parcial de u em relação a y, a derivada parcial de v em relação a x e a derivada parcial de v em relação a y são contínuas no espaço complexo R, que é o espaço que está contido nesse espaço complexo. Então, eis aqui, eis sobre o quadro as duas condições. Condição 1, condição 2. Condição 1 de que f de z satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, a saber essas, e de que, condição 2, de que a derivada parcial de u em relação a x, a derivada parcial de u em relação a y, a derivada parcial de v em relação a x, a derivada parcial de v em relação a y, todas elas são contínuas nesse espaço dos números complexos, o qual está contido, nesse espaço R maiúsculo, o qual está contido no espaço dos números complexos, sendo que o número z, no complexo z, pertence a esse R maiúsculo. Certo? Então, muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto. Muito obrigado a todos.